Glória a Deus, bom dia mais uma vez, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, eu queria ver com vocês nessa manhã sobre a cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu. Nós sabemos que Bartimeu não é nome. Este Bar significa filho. O pai deste cego tem nome, é Timeu. Mas na Bíblia ele aparece apenas como filho de Timeu. O texto de Lucas 18, depois que Jesus ensina algumas parábolas e abençoa as crianças, ele vai encontrar com o jovem rico. E o jovem rico pergunta ao Senhor Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo. O Senhor Jesus mostrou para ele que para ser salvo tem que ser perfeito, tem que obedecer os mandamentos. Só que o jovem não tinha compreendido que ele não era perfeito, e ele achava que ele poderia ser perfeito. E ele disse ao Senhor Jesus: olha, eu cumpro tudo isso aí, eu consigo obedecer tudo isso aí. Aí Jesus falou para ele assim: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E ali, naquele momento, o jovem rico percebeu que ele não conseguia cumprir o primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus acima de tudo, porque ele tinha muitas propriedades e era muito apegado às riquezas. E aí o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos: está vendo? Ele foi embora. Ele tinha uma justiça própria e achava que conseguia ser salvo pela sua perfeição, mas ele não conseguiu cumprir nem o primeiro mandamento. Então agora que ele foi embora, deixa eu falar para vocês, vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil para quem tem riquezas entrar no céu. E aí Jesus diz na mesma passagem, só que no outro evangelho: mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Tem gente que pega esse texto e vai descontextualizando e acha que esse versículo te promete tudo aquilo que você quer, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas o que o texto está querendo nos ensinar de verdade é impossível um rico ser salvo, mas Deus pode salvar até o rico. Deus pode transformar o coração até de quem confia nas riquezas. Depois disso, Jesus vai contar aos seus discípulos que ele vai sofrer muito, que ele vai padecer muito, que ele vai para a cruz, mas uma esperança: ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, entre a história do jovem rico, nas Bíblias antigas, o mancebo de qualidade, e a história do cego de Jericó, nós temos Jesus ensinando o verdadeiro evangelho: eu vou morrer, eu vou para a cruz, mas eu vou ressuscitar. Encontra o jovem rico, prega o evangelho, e agora ele não vai encontrar um jovem rico, ele vai encontrar um mendigo à beira do caminho. E é sobre isso que eu quero ver com vocês, a partir do versículo 35, Lucas 18, 35, a Bíblia diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Perceba comigo, esse personagem agora é totalmente diferente do rico. O jovem rico, o Lucas, vai nos contar que ele era um homem de posição, era um homem poderoso em Israel. É a única vez na Bíblia que Jesus está a caminho de Jericó. Nós conhecemos a história de Jericó por causa de Josué, vem com Josué lutar em Jericó. Mas Jesus mesmo passa por Jericó somente neste momento. E em Jericó ele encontra o cego Bartimeu e também encontra Zaqueu, em Lucas capítulo 19. Tudo isso em Jericó, mas é a primeira vez que Jesus passa lá e a única em seu ministério. Quando ele passa em Jericó, o texto nos ensina que ele está aproximando de Jericó e tem um cego lá. Mateus, o evangelista, diz que foram 2 cegos. Marcos e Lucas, outros 2 evangelistas, dizem que era apenas um cego só. Quem está com a verdade? Os 2. É óbvio que tinham 2 cegos ali, porque Mateus narrou isso para nós. E na Bíblia não há erro, não há contradição. Mas Marcos e Lucas focam naquele que tomou a proeminência, aquele que conversou, aquele que falou, aquele que se destacou. Então nós sabemos que tinham 2 cegos ali, mas Lucas está contando para nós Bartimeu, o cego que falou, o cego que avançou, o cego que fez mais, o cego que chamou a atenção.
E este cego está à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Esse cego, o Bartimeu, não era digno de estar ao caminho, era à beira do caminho. No caminho, os poderosos passavam. No caminho, os ricos passavam. No caminho, as pessoas de bem passavam. No caminho, aqueles que eram aceitas pela sociedade passavam. No caminho, aqueles que tinham um destino certo passavam. No caminho, aqueles que tinham de onde estava saindo e para onde estava indo, passavam. Mas ele era apenas um cego. E como ele não tinha nem para onde ir, nem de onde ele estava vindo, ele ficava à beira do caminho, porque à beira do caminho, os homens passavam e seria um lugar estratégico para ele pedir esmola. Este homem, então, conta com a generosidade daqueles que passavam pelo caminho. Aqueles que estavam caminhando, talvez pensando nas suas vidas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas dores, poderiam passar ali e talvez, quem sabe, ajudar aquele homem. Irmão, você sabe muito bem o que é isso, porque quando você passa na rua e vê um mendigo, não é todo o mendigo que você ajuda. Tem mendigo bem intencionado, tem mendigo mal intencionado, até para ajudar hoje é difícil. Mas às vezes, irmãos, nós passamos e encontramos com pessoas nessa situação e nós sabemos que, por tristeza e para vergonha nossa, o nosso coração nem machuca mais. Nós vemos pessoas nessas situações e parece que é tão normal, é tão corriqueiro, que o nosso coração não sofre mais, mas ali é alguém criado por Deus, naquele lugar, à beira do caminho. Você está na Afonso Pena, descendo para o seu trabalho, no ar-condicionado, no seu carro importado, uma musiquinha bacana, um chicletezinho, algo legal, um chocolatinho para você, mas à beira do caminho tem um mendigo. E às vezes nós esquecemos que também são seres humanos. E este cego, este mendigo, estava à beira do caminho e quantas pessoas passavam pelo caminho? Quantas pessoas tinham a sua vida comum para lá e para cá e ele à beira do caminho? Quantas pessoas tinham objetivo e propósito na vida e ele à beira do caminho? Quantas pessoas tinham dinheiro, trabalho e ele apenas à beira do caminho? E para piorar a situação dele, irmãos, ele é cego. Era alguém tão sem importância para os homens, que, como eu já disse, a Bíblia nem narra o seu nome. Qual é o nome dele? Não tem na Bíblia, ele é só o filho de Timeu. Lá em Lucas 19, é a próxima passagem, podemos pregar sobre ele depois. Zaqueu, o maioral dos publicanos. Quem? Zaqueu, tem nome. Teve um homem que foi encontrar com Jesus de noite, e ele era também fariseu. Tem nome, Nicodemos. Mas a mulher que foi encontrar com Jesus no poço, que Jacó deu ao seu filho José, é uma mulher e é samaritana, então não põe nome, mulher samaritana. Era assim que funcionava naquela época, e é assim que funciona hoje. Qual o nome do homem mais rico do bairro? Eu sei. Qual o nome do mendigo? Eu não sei. Quem é fulano, com as suas posses e os seus carros? Eu sei, ele está no caminho, eu conheço ele. Mas quem é aquele pobrezinho que chegou na igreja agora, que não tem nenhuma roupa direito, está lá todo mal arrumado? Não sei o nome não, só sei o nome do grande, do poderoso. É assim que a gente trabalha, e infelizmente é assim que caminha a humanidade. Infelizmente é assim que nós agimos às vezes, irmãos. Em Tiago capítulo 2, nós vemos que isso é pecado. Tem gente que recebe o rico muito poderosamente, mas tem gente que ignora o pobre. Ignora aquele de baixa condição, que não pode dar nada a ele. E sem dúvida alguma, e com toda certeza, era isso que este cego passava. Ele estava à beira do caminho, não no caminho. No caminho eram os poderosos. Ele estava à beira, ele não tem nome, ele não tem importância, e ele é cego. Continuação do texto no 36 diz: e ouvindo o tropel da multidão que passava, tropel é batida de pés. Ele não estava vendo, irmão, ele era cego, ele estava ouvindo. Perguntou o que era aquilo. Que interessante. Eu começo a ver agora que o pobre, à beira do caminho, o cego,
Bartimeu, filho de Timeu, este mendigo sem nome, também não se fazia de vítima. Olha só, ele estava à beira do caminho, está só ouvindo o tropel, o barulho, os pés batendo. Ele poderia ter ficado quietinho, falando assim, já vai ser mais gente lá mesmo, quem vai cuidar de mim, quem vai olhar para mim, se alguém falar comigo, eu levanto daqui. Não, ele se posicionou e falou assim, eu quero saber o que está acontecendo. Eu não estou vendo, mas eu estou escutando, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Tem muita gente chegando, algo anormal está para acontecer. E ele vai até a multidão e pergunta, o que é isso? Porque, irmãos, também ser pobrezinho, ser coitadinho, ser esquecidinho, ser humilhadinho, é bonitinho demais. Gera toda a atenção a você. Aí também tem gente que encosta nisso e quer se fazer de vítima. Não se levanta e não se posiciona também. Tem os que esquecem aqueles que são rejeitados, mas tem os rejeitados que se fazem de vítima. Eu estou até vendo o movimento, eu estou até sabendo onde é que procuro emprego, eu estou até sabendo qual é o caminho, eu estou até sabendo que se eu comprar uma caixa de água e vender no sinal, eu posso ter dinheiro, mas não vou fazer isso não. Alguém tem que trazer essa caixa para mim aqui, alguém tem que comprar para mim aqui. A gente é assim também. Este cego não, eu estou ouvindo algo diferente. Eu estou escutando uma mudança na rota. Eu vou até lá saber o que está acontecendo. Eu vou até lá me levantar e me posicionar, porque pode ser algo que toque a mim. Pode ser algo que chegue em mim. Irmão, ajudar quem precisa é a melhor coisa do mundo. Mas ajudar quem encosta é a pior coisa do mundo. Eu tenho certeza que você já teve essas duas experiências. Ajudar quem precisa. Você sai feliz. Você sai realizado porque você fez uma boa obra. Mas tem gente também que está acostumado só no assistencialismo. Não move uma palha. Outro dia, um irmão que sempre me liga me pedindo dinheiro, me pedindo pix, me pedindo pix, me pedindo pix, me pedindo pix. Outro dia me ligou me pedindo pix. Eu falei assim, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você tem? Você tem tantos anos, você é homem, você tem uma filha morando com você agora, vai trabalhar. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Nada. Vai trabalhar. Ninguém me dá uma oportunidade. Então, compra uma caixa de água e vai vender no sinal. Falei com ele. Irmão, se você está numa situação difícil na vida, levanta a cabeça. Vai procurar saber o que está acontecendo. Sou cego, pastor. Você é cego, mas não é surdo. O surdo não vê. O cego, calma, o surdo não escuta. O cego não vê. Então, se você é surdo, use a sua visão. Se você é cego, use o seu ouvido. Este aqui agora só tem o ouvido. E cego, ele está ouvindo algo diferente. E ouvindo algo diferente, ele não fica parado, moscando. Cego, ele está ouvindo e ele diz, eu quero saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Anunciaram-lhe, falaram com ele, não porque foram até ele, olha, Jesus o Nazareno está passando, tá? Não. Ele foi até a multidão, cego, à beira do caminho, sem nome, pobre. O que está acontecendo aí, multidão? Aí a multidão falou que ele é Jesus o Nazareno. Agora eu pergunto para você, a Bíblia não diz, mas como será que a multidão tratou este cego? Como que a multidão avisou a este cego que era Jesus? Como foi? Meu irmão, será que foi com carinho, com sombra, água fresca, com uma aguinha de coco? Será que foi algo carinhoso? É claro que não. Devem ter falado com ele de qualquer jeito, daqui a pouco eu te provo que a multidão não estava com compaixão com ele. Devem ter falado com ele de qualquer jeito, devem ter humilhado ele, devem ter pisado nele. É Jesus o Nazareno, sai da minha frente. É Jesus e não enche a paciência, talvez foi assim. É Jesus e sai daqui, mendigo. Você está fedendo, você está sujo. Sai da minha frente. Só que
Não tem problema como a multidão trata o cego, irmão. Ele só precisava dessa informação, é Jesus. Então, do jeito que a multidão me trata, não interessa. Eu só queria saber quem era. É Jesus? Então tá bom. Só que a multidão chamou Jesus de Nazareno. Olha que interessante, irmão. Jesus realmente era nazareno. Ele não nasceu na cidade de Nazaré, ele nasceu na cidade de Belém da Judéia. Judéia era a região nobre, ele nasceu em Belém. Depois que ele nasce em Belém, ele vai para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Quando Herodes morre, o anjo avisa José. Eles voltam para Israel, não para a Judéia, e sim para a Galileia, região esquecida e que sofria rejeição e esquecimento e preconceito, que eu queria falar, preconceito. Agora, perceba comigo, dentro da Galileia, que já era um lugar com preconceito e rejeição, existia uma cidade que era a mais insignificante ainda, o nome dela era Nazaré. Nazaré tinha pouco mais de 500 habitantes, segundo os estudiosos. Foi ali que o Messias foi criado, na cidade mais rejeitada da região mais rejeitada de Israel. Quando a multidão diz, é Jesus ou Nazareno, se cumpre a profecia do Isaías, que disse que ele seria rejeitado. Nazareno é sinônimo de rejeitado. Para a multidão, Jesus era o rejeitado. Acompanhava, seguia, tinha milagres, tinha prodígios, mas muitos da multidão rejeitavam Jesus. E só iam até Jesus pela curiosidade. Irmão, a igreja está cheia, a igreja brasileira que eu estou falando, está cheia. Mas tem gente dentro da igreja que rejeita Jesus. Não é porque está na multidão que é discípulo. Multidão não é discípulo. Discípulos são pouquíssimos. Multidão, igreja cheia. Sabe o que mais engana pastor? Ata de culto. Quantas pessoas foram? Anota na ata, 500. Mas agora vamos colocar na ata também quantas nasceram de novo. Quantas são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro? Quantas estão em santidade? Quantas mudaram de vida? Quantas perdoam? Quantas são regeneradas? Quantas levam desaforo para casa? Quantas fazem a obra? Você acha que são 500? Você acha que é multidão? Olha a prova de que na multidão Jesus disse, uma certa vez, a seara é grande. Não há problema com a seara. E nem com o dono da obra. O problema são os ceifeiros. São poucos os ceifeiros. Ore para que o dono da obra chame trabalhadores para a sua seara. Irmão, nós estamos aqui com a obra. Chama para o voluntário, vai pouco. Chama para o ministério, vai pouco. Chama para evangelizar, vai pouco. Chama para cuidar do pobre, vai pouco. Chama para pregar o evangelho, vai pouco. Mas chama para festinha, vai muito. Culto domingo, tem muito. Encontro da família, encontro de casais, está lotado. Você acha que me engana, irmão? Você acha que você me engana? Deixa eu te falar, esse aqui é irmão desse aqui. E eu sei que tem muita gente que é só multidão. Só multidão. A multidão olha para Jesus e diz, é o rejeitado, é o nazareno. E como devem ter tratado ele, daqui a pouco eu te provo. Mas, irmão, quem está à procura de uma mudança de vida, e quem sabe o que precisa de verdade, não está nem um pouco preocupado como as pessoas tratam. Eu só quero a informação. Pode me tratar mal, pode pisar em mim, pode isso, me manda embora, mas quem é? É Jesus Nazareno. É só isso que eu precisava. Imagina esse mendigo no culto de hoje. Não tinha um diácono para me dar a paz do Senhor naquela igreja ali. Não volto mais também. Não tinha uma água gelada no filtro. Não volto. O banheiro tem que subir escada. Que é isso? Não volto. Não. É assim que a gente quer ser tratado hoje. Se não for do nosso jeito na igreja, ele não volta. Sabe onde é que tem que ser do seu jeito? No seu quarto. Não vem aqui para essa igreja achando que nós vamos fazer do seu jeito, não. Nós vamos fazer do jeito de Deus. Se você quiser do seu jeito, eu tenho uma opção para você. Aluga um galpão na Avenida Bandeirantes, coloca lá a placa assim, Igreja Batista Mariana Almeida de Souza. Aí é do jeito da Mariana, pronto. Mas aqui é do Senhor Jesus, então vai ser do jeito do Senhor Jesus. Então não tem que tratar do jeito que você quer, não. Tem que ser do jeito da palavra. Como é que trataram esse mendigo?
Ele ouviu que Jesus era o Nazareno. Aí vem o 38. Então ele clamou. A multidão tratou ele mal e eu te provo daqui a pouco. Só que perceba, irmãos, quando ele ouviu Jesus, ele clamou. Clamar é diferente de súplica, que é diferente de oração, que é diferente de intercessão. Súplica é um pedido agoniante. A oração é conversar com Deus. A intercessão é pedir pelo próximo. E um clamor é o grito da alma. É o mais alto nível do desespero de alguém. O clamor sempre está ligado ao grito, ao desespero. Ele clama, ele ouviu Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus significa Salvador. Então ele ouviu que o Salvador estava passando. E quando ele ouve que o Salvador está passando, ele clama, ele grita, ele desesperadamente chama a atenção de Jesus para ele. E agora ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já era para você ter dado um glória. Já era para você ter dado um aleluia. Só que se você não entendeu, eu vou te explicar. Para a multidão, Jesus era o Nazareno. Para o mendigo, Jesus era o filho de Davi. Filho de Davi é um termo messiânico. É um título para o Messias. Enquanto a multidão chamava Jesus de o Nazareno, o mendigo à beira do caminho, que não tinha nome e que era cego, rejeitado pelos homens, clamou: Salvador, você é aquele prometido nas páginas do Antigo Testamento, da linhagem de Davi, que se assentaria em um trono, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sei quem ele é. Para o jovem rico, ele era menos importante do que as suas posses. Para a multidão, ele só era o Nazareno. E para o mendigo cego à beira do caminho, sem nome, rejeitado, ele era o filho de Davi. Irmão, é isso que importa. Não importa como te tratam, não importa a multidão, não importa nada. Só importa se você sabe quem é Jesus. Só importa se você rejeita Jesus como a multidão, ou se para você ele é o filho de Davi. Filho de Davi, o que vem de Davi, da linhagem, da tribo de Judá, prometido nas páginas do Antigo Testamento. E se ele clama, se ele tem Jesus na frente dele, se Jesus é o filho de Davi, então tem compaixão de mim. Vê se ele pediu compaixão para a multidão. Você acha que multidão tem compaixão de alguém, irmão? Caiu um avião agora, que loucura, que desespero, que triste uma coisa dessa. Mas amanhã ninguém está falando mais. Se acontecer alguma coisa com você hoje aqui, vai me desculpar, irmão, mas amanhã o bairro está preocupado. Depois de amanhã, ninguém mais te liga, ninguém mais te procura, te bloqueia. Isso é multidão. Multidão não tem compaixão, não. Mas Jesus tem. Ô, irmão, você pode ser cego, você pode ser mendigo, você pode não ter nome, você só não pode ser bobo. O cego não era bobo. Vou pedir multidão compaixão? Eu vou pedir para quem tem, quem é a fonte. Eu vou pedir para Jesus. Ô, irmão, Davi uma vez disse, presta atenção aqui, Davi uma vez disse assim, ó: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, mas o homem não tem, não. Lá no censo de Davi. Escuta isso, meu irmão, que nós sejamos uma igreja, que a gente possa ser uma igreja de verdade, de compaixão, porque a multidão, a maioria não tem, das pessoas do mundo que eu estou dizendo, não tem. Então, se você encontrou alguém que não tem compaixão, encontrou uma igreja que não tem compaixão, encontrou um irmão sem compaixão, encontrou um pastor sem compaixão, corre para Jesus, porque ele é a fonte da compaixão. Não desista da obra, não desista do ministério, corre para a pessoa certa. Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Agora eu vou te provar que a multidão não tinha tratado ele bem, que eu estou falando desde o início. 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. O que eu espero da multidão? Isso. Eu espero isso. O cego não tem nome, é rejeitado, está à beira do caminho, está clamando por Jesus, é a única oportunidade da vida dele, e a multidão está mandando ele calar a boca. Irmão, escuta isso. Talvez você está desesperado, talvez você ora, talvez você chora, talvez você clama, talvez você está no culto todo dia, vem para a igreja todo dia, e a multidão está assim com você, mas não vai calar sua boca não? Vai parar de ir na igreja não? Vai parar de atormentar não? Vai parar de orar não? Fica falando isso o tempo todo, toda hora, já está enchendo. É a multidão. A multidão não quer o seu orando não. Ana está lá na porta do templo. A tristeza era tão grande, a dor era tão grande que ela não conseguia nem falar, ela só mexia os lábios e ele, está bêbada essa mulher. Davi está dançando diante da arca, feliz, e Mical está assim, é um sem vergonha, está no texto. Mical chamou Davi de sem vergonha. Irmão, só quem passa pela dor sabe como dói. Você quer que os outros sentem sua dor? Não vai sentir. Talvez pode ser a melhor pessoa, a pessoa mais bem intencionada. Só quem sente é que sabe realmente como dói. Exagero. Para com isso. Para de gritar. Não precisa disso tudo. Irmão, se precisar disso tudo, grita mais. Clama mais, ora mais, vem mais para a igreja, ajoelha mais. É você que sabe o que você está passando. Nem a multidão não. Não deixa ninguém minar sua fé não. Não deixa ninguém parar de fazer você crer em Deus, não. Como é que está a situação? Está difícil. Então, não dê descanso aos céus, até veres Jerusalém estabelecida. A Bíblia diz, a parábola da viúva, importuna, que estava pedindo um juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até ter a causa julgada. E o cego agora encontra uma barreira. Quem? O povo que seguia Jesus. Quem estava impedindo o cego de chegar até Jesus era o povo que estava seguindo Jesus. Quem que você já impediu de vir a Cristo? Quem que você já impediu de vir a Cristo? Quem você está atrapalhando de vir a Cristo? Escuta isso, meu irmão. Jesus disse para os judeus, fariseus, ai de vós, olha isso, Jesus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodam o mundo para fazerem um prosélito, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Palavras de Jesus. Eu não sei de onde tiraram esse Jesus, bobinho, Hello Kitty, que aparece só com coraçãozinho. Esse não é Jesus da Escritura. O Jesus da Escritura é o que chama os homens assim, ó, vós tendes por pai o diabo, porque vivem na mentira. Se você vive uma mentira aqui, seu pai é o diabo. Vai dar dia dos pais para ele hoje. Seu pai é o diabo. Se você vive uma vida de mentira, é João 8,44. Jesus diz, seu pai é o diabo. Esse é Jesus. Tem religioso impedindo pessoas de virem a Cristo. Mas tem liberal também aceitando todo mundo. A gente aceita todo mundo, mas tem que mudar de vida. Não quero não. Tchau. Estou preocupado com você não? Não quero não. O problema é... Irmão, se você não quer Jesus, o problema é meu. O problema é seu. Agora, se você quiser Jesus, vem como você estiver, porque você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas pastor, eu estou afligido, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. É esse que ele quer. É esse que ele quer. E ninguém aqui está permitido. Ninguém está aqui autorizado a impedir ninguém de vir a Cristo. Mas olha como que a multidão achava. Olha o que a multidão fazia. Cala a boca, cego. Você é cego. Eu posso estar aqui. Você não. Eu posso estar no caminho. Você não. Mas ele não era crente de 2024, mimizento, que não aguenta uma repreensão, uma exortação. Ele não era, não. Ele era crente de verdade. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandava ele parar, mais ele clamava. Quanto mais xingava ele, mais ele continuava. Quanto mais mandava ele parar, irmão, mais ele prosseguia.
Irmão, isso aqui é só para quem tem convicção do que quer. Quem não tem convicção, fica inventando desculpa. Olha a desculpa que você já falou para mim, e já falou para seu pastor antigo, e já falou para ele, não me dão oportunidade. Eles não gostam de mim. Eu sou perseguido. Todo lugar que eu vou, arruma um problema comigo. Já passou em 30 igrejas. Todo mundo arruma problema com ele nas 30 igrejas. Você que é o problema. Você que é o problema. Agora, pode ser que realmente comecem a cavar os seus poços e minar os seus poços, igual fizeram com Isaac na terra dos filisteus. Pode ser mesmo. Só que o que Isaac fez quando começaram a entulhar os poços dele? Eu cavei um poço aqui. Entulharam os filisteus. Não querem eu aqui não, eu vou para cá. Aí eu cavo aqui. Aí entulharam aqui, eu vou para cá de novo. Porque ele queria água. Irmão, para de cavar poços só porque filisteu está entulhando. Continua no seu objetivo e no seu alvo. Olha o cego, estão mandando parar. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Então parou Jesus. Se a multidão não para, Jesus para. Se a multidão não atende, Jesus atende. Se a multidão manda ele calar, se a multidão manda ele ficar quieto, Jesus entra na história. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Irmão, se você não entendeu isso aqui, presta atenção. A multidão que estava mandando o mendigo parar, agora é a multidão que ouve de Jesus traz o mendigo. A multidão que queria impedir o mendigo de vir até Jesus, ouve de Jesus. O que vocês estão pensando que vocês são? Quem manda no cortejo sou eu. O líder da caravana sou eu. Tem muita gente, irmão, que entrou na caravana no último galpão e está achando que é o maquinista. Só tem um maquinista nessa igreja aqui, Jesus. É Jesus que está nos guiando. É Jesus que está no nosso barco. É Jesus que manda entrar e Jesus que manda sair. É Jesus que abre a porta, é Jesus que fecha. Ele nos deu algumas autoridades? Deu. Correção, exortação, até excomungar, sim, mas tudo debaixo da autoridade dele. Sou eu que mando nesse lugar aqui não. Não é você que manda nesse lugar aqui não. Tem um maquinista aqui. Tem alguém que é o dono do barco também. É no trem e é no barco. Tem uma música que diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É com Cristo no barco. Eu sou o dono do barco, você está mais para Jonas, nós vamos te tirar do barco. Mas com Jesus não, quem manda é ele. E Jesus está vendo o mendigo, Jesus está vendo a multidão, como é que é? Não querem deixar o mendigo vir até mim? E a multidão tinha disso, irmão. Uma certa vez também não deixava vir as criancinhas. Colocaram agora porteiro no céu. Tem crente que é porteiro do céu. Você entra, você não entra, você entra, você não entra, você entra, você não entra. No meu ministério você não entra, no meu ministério você entra. Quem que é você, irmão? Me fala quem que é você, na fila do pão. Ó Jesus para a multidão, ó, parou. Traz ele. Isso é autoridade, irmão. Isso é autoridade de quem manda. Estão mandando parar, eu quero quem vocês estão rejeitando. Jesus ama quem a gente rejeita. Jesus gosta de tratar com quem a gente rejeita. Jesus gosta de tratar com quem a gente não quer. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? A multidão não tem compaixão, mas Jesus está dizendo para o mendigo, tá bom, você está gritando, você está clamando, o que você quer? Irmãos, é interessante que ele é cego e ele é mendigo. O que ele quer? Ele quer ver. Só que tem vezes que a gente engana com as aparências. Ah, ele é pobre, ele quer uma esmolinha, né? Toma aqui R$2 para você. Talvez ele não quer isso, talvez ele quer atenção. Talvez ele quer um abraço. Talvez ele quer um cuidado. Quem disse que pobre só precisa de dinheiro? A gente acha que pegando R$10 do bolso e dando para alguém, fizemos a boa obra do dia, mas talvez a boa obra do dia é almoçar com aquela pessoa. E não é para pagar o almoço, não, estou falando passar tempo com ela.
Talvez a pessoa quer um tempo. Talvez a pessoa não recebe abraço. Só um parênteses, não gosto de fazer isso, mas um parênteses. Um pastor muito conhecido no Brasil disse uma vez que depois que ele pregava na igreja dele, todo domingo ele estava lá pregando, e depois que ele pregou na igreja dele, ele ia para a porta da igreja, não é o pastor Márcio não, mas o pastor Márcio faz isso. Ele ia para a porta da igreja e ficava cumprimentando, irmão por irmão. Quem já viu o pastor Márcio fazendo isso? Mas não é o pastor Márcio, é outro pastor. Foi lá, cumprimentando. Aí, todos os irmãos pegavam na mão do pastor, mas tinha uma senhorinha que ia lá e abraçava ele, apertava ele muito, até machucar. E ele achava aquilo estranho, domingo após domingo, domingo após domingo. Aí depois ele virou para aquela irmã e não aguentou mais. Aí num domingo ele falou, irmã, me perdoa, você pode me abraçar o tanto que você quiser, mas por que você me abraça tão apertado assim, você me machuca? Por que você faz isso? Ela falou assim, ô pastor, me desculpa, mas é porque eu fico esperando a semana inteira para dar um abraço no senhor. Por que, irmãzinha? Era uma senhorinha. Por quê? Porque é o único abraço que eu recebo a semana inteira. Você está entendendo? Você consegue chegar para uma senhorinha dessa, uma mulher dessa, para um homem desse, para um necessitado desse, para um mendigo desse, para um cego desse? O que queres que eu te faça? Ou você só consegue dar a paz do Senhor e ir embora? Você tem coragem de virar para alguém hoje no final do culto? O que queres que eu te faça? Mas a multidão está com pressa, é dia dos pais, eu tenho que ir embora. E Jesus para tudo. Jesus não para a caminhada não, Jesus para sim. Jesus, nós temos horário, Jesus não tem horário. Nós estamos com pressa, eu tenho pressa, Mateus, eu tenho. Você também deve ter, Jesus não. Para tudo, é um necessitado. É alguém que está precisando de mim. Vamos parar tudo. O que queres que eu te faça? Agora, olha a resposta do mendigo. Esse mendigo é inteligentíssimo, esperto. Esse mendigo é um exemplo para nós. Ele não para por causa de multidão. Ele não desiste por causa de multidão. E agora ele mostra que existem prioridades na conversa com Jesus. Olha só. O que queres que eu te faça? Respondeu ele. Senhor. Põe uma barra aí. Senhor, barra. Que eu torne a ver. Olha isso. Senhor, que eu torne a ver. É óbvio, eu quero ver. Mas primeiro a submissão. Senhor. Depois o meu pedido, que eu torne a ver. Não é igual a gente. Senhor, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Não. Senhor. Eu estou diante de uma autoridade. Eu estou diante de Deus. Eu reconheço quem o Senhor é. Depois, o meu pedido. Depois, o que eu preciso. Primeira adoração. Olha a oração do Pai Nosso. Vamos ver. Vamos lá junto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aqui. Até agora. Só exaltação a Deus. Só engrandecendo a Deus. Aí depois, da metade da oração, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. E não é o pão, o presunto, a mortadela, é o pão de cada dia, é necessidade. Depois de exaltar a Deus, peça a necessidade. Depois de engrandecer, Senhor, oi, eu quero ver. Se tiver nos teus propósitos, o Senhor pode me ajudar. Eu reconheço quem o Senhor é. E já que o Senhor está falando comigo, é a oportunidade que eu tenho. O meu desejo é ver. 42. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A palavra salvou pode ser tanto salvar como curar. Ele foi curado e foi salvo. Não sei se esse mendigo terminasse a vida cego, ele estava salvo. Não ia fazer tanta diferença. O que ele precisava mesmo, Deus deu a ele a salvação. Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse a ele, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Está curado e está salvo, irmão. O mendigo, só voltando, e o jovem rico? O jovem rico não foi salvo, ou pelo menos a Bíblia não diz. Porque pode ser que ele tenha voltado depois, mas a Bíblia não diz. O poderoso, irmão, viveu aqui cheio dos bens, muitas posses, era o mancebo de qualidade. Mas se não foi salvo, uma hora dessa está queimando no Hades. E o mendigo?
O mendigo está vendo agora, está vendo, estou vendo tudo. E quem que você está vendo? Eu estou vendo o responsável pela minha salvação, Jesus Cristo. Eu estou salvo também, Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias. 43 milagre, imediatamente tornou a ver, está curado. Mas o que mais me chama a atenção não é que ele foi curado. Os leprosos foram curados, só um voltou. Não faz muita diferença. O que me impressiona é isso aqui, ó. E seguia-o glorificando a Deus. E seguia-o glorificando a Deus. Ele tornou um discípulo. Ele não recebeu a bênção e foi embora. Ele recebeu a bênção e disse: de onde eu vim eu não volto não. Agora estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E suas coisas, deixa para lá. Eu achei o meu tesouro. Eu achei o bem mais precioso. Eu não quero voltar lá para onde eu morava. Eu não quero voltar para minha casa. Eu não quero voltar para meu pai. Eu não quero voltar para minha empresa. Eu encontrei Jesus, agora eu vou seguir a Jesus. Fazendo o quê? Glorificando a Jesus. Irmão, depois que você recebe o milagre, o que você faz? Vai embora, não volta mais, está tudo certinho? Ou se torna um discípulo? Ou se torna alguém cheio do Espírito Santo? Ou se torna alguém lotado de Deus? E se torna um cristão genuíno? Que é isso que importa, irmão. Tem gente buscando Jesus só por causa de bênção. Me dá Jesus, me dá Jesus, me dá Jesus. Mas nós temos que querer Jesus porque Ele é. Você quer Jesus por causa de bênção? Ou você quer Jesus por causa de quem Ele é? Agora, não confie em multidão não. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. A multidão não cuida bem do cara. A multidão proíbe o cara de vir para Cristo. Mas depois que Jesus fala, depois que Jesus cura, depois que Jesus intervém, aí a multidão está dando glória a Deus também. Daqui a pouco essa multidão também está rejeitando Jesus lá em João 6. É assim que funciona, irmão, multidão. Não preocupa com multidão não, mano. Um dia vem, outro dia não vem. Um dia está na igreja, outro dia está no pagode. Um dia está na igreja, outro dia está na boate. Um dia está na igreja, outro dia está no prostíbulo. Isso é multidão. Vamos louvar o Senhor no louvorzão? Vamos. E domingo? Não, no sábado louvorzão. E domingo? Domingo vou lá pro Mineirão lá que vai ter show da Anitta. Isso é multidão. Quer saber de multidão não. E discípulo? Agora eu não saio desse caminho mais não. Agora é só Jesus, agora é só Jesus, agora é só Jesus. Deixa a multidão fazer o que quiser, irmão. Siga você e a Jesus, glorificando o nome de Deus. Escuta isso. Assentado você vai receber a ceia. Enquanto o nosso irmão Digão vai louvar aqui para nós, a Priscila também, a Cordélia também. Mais alguém quer? Quer vir? Amém. Enquanto eles vão louvar, vocês vão receber. Depois que vocês receberem, assim que vocês receberem, já podem ficar em pé. Com certeza os primeiros aqui, até chegar lá no final.